10 passos para uma alimentação saudável para crianças menores de 2 anos. A alimentação saudável é fundamental para garantir a saúde e o bom crescimento e desenvolvimento das crianças. Ela também previne doenças e evita deficiências nutricionais como a anemia. Pesquisas recentes demonstram que muitas crianças deixam de ser amamentadas nos primeiros meses de vida e recebem alimentos não saudáveis, ao invés dos alimentos caseiros e regionais. Essas escolhas prejudicam a formação de hábitos alimentares saudáveis e podem favorecer o aparecimento de doenças ainda na infância, como a obesidade, a pressão alta e diabetes. Foi pensando nisso que a Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutricional do Ministério da Saúde e a IBFAM Brasil elaboraram esse material. Ele tem como objetivo apresentar os 10 passos para a alimentação saudável de crianças menores de 2 anos. Com essas orientações, esperamos auxiliar as famílias brasileiras quanto às escolhas alimentares saudáveis, higiene, preparo adequado dos alimentos e explicar dúvidas mais comuns sobre a alimentação no dia a dia das crianças. Passo 1. Dê somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. O leite materno contém a quantidade de água suficiente para as necessidades do bebê, mesmo em climas quentes e secos. A oferta de água e chás diminui o volume de leite materno ingerido, que é mais nutritivo, além de aumentar os riscos de doenças. É importante esvaziar as mamas e o tempo para que isso ocorra depende do ritmo de cada bebê. É importante estar numa posição confortável ao amamentar e descanse o máximo que puder. Se sentir dor nas mamas ao amamentar, é importante procurar ajuda, porque pode ser que a posição e a pega estejam inadequadas. Sinais indicativos de que a criança está mamando de forma adequada. Uma boa posição. O pescoço do bebê está ereto ou um pouco curvado para trás, sem estar distendido. O corpo da criança está voltado para o corpo da mãe. A barriga do bebê está encostada na barriga da mãe. Todo o corpo do bebê recebe sustentação. O bebê e a mãe devem estar confortáveis. Uma boa pega. A boca está bem aberta. O queixo do bebê está tocando o seio da mãe. O lábio inferior está voltado para fora. Há mais auréola visível acima da boca do que abaixo. Ao amamentar, a mãe não sente dor no mamilo. Passo 2. A partir dos 6 meses, introduza de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. A introdução dos alimentos complementares deve ser lenta e gradual, aos poucos. No início, a criança pode rejeitar as primeiras ofertas, porque tudo para ela é novidade, a colher, o sabor e a consistência do alimento. Mesmo recebendo outros alimentos, a criança deve continuar a amamentar, no peito, até os 2 anos ou mais. O leite materno continua alimentando a criança, protegendo-a contra doenças. Há crianças que se adaptam facilmente às novas etapas e aceitam muito bem os novos alimentos. Outras precisam de mais tempo, não precisando esse fator ser um motivo de ansiedade e angústia para as mães. Nesta fase é necessário oferecer água tratada, filtrada e fervida nos intervalos das refeições. Passo 3. Após os 6 meses, dar alimentos complementares, cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes, 3 vezes ao dia, se a criança estiver em aleitamento materno. Se a criança mama no peito, ao completar 6 meses, ofereça 2 papas de frutas e 1 papa salgada. Ao completar 7 meses, ofereçam 2 papas de frutas e 2 papas salgadas. Ao completar 8 meses, a criança já pode receber a alimentação básica da família, desde que essa não seja utilizado temperos industrializados, com muito excesso de sal, pimentas e alimentos gordurosos, como bacon, banha de porco, linguiça, entre outros alimentos. Passo 4. A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeições da família.
em intervalos regulares de forma a respeitar o apetite da criança. É importante distinguir os sinais de fome de outras situações de desconforto da criança, como sede, sono, frio, calor ou fraldas sujas. Não oferecer comida ou insistir para que a criança coma quando ela não esteja com fome. Procure oferecer os alimentos de maneira regular, mas sem rigidez de horários. Os intervalos entre as refeições devem ser fixos. Passo 5. A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher. Começar com consistência pastosa e gradativamente aumentar a consistência até chegar à alimentação da família. No início, os alimentos complementares devem ser especialmente preparados para a criança. Os alimentos devem ser cozidos em água suficiente para ficarem macios. A consistência dos alimentos deve ser pastosa, papa ou purê. Não há necessidade de passar na peneira. Coloque os alimentos no prato e amasse com um garfo. Não bata os alimentos no liquidificador, para que a criança possa experimentar novas consistências, sabores e cores e aprenda a mastigar. Passo 6. Ofereça à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida. Ofereça 2 frutas diferentes por dia, selecionando as frutas da estação, principalmente as ricas em vitamina A, como as amarelas ou as alaranjadas, e que estejam cultivadas localmente. A papa deve conter um alimento de cada grupo, cereais ou tubérculos, leguminosas, hortaliças e carne. A cada dia, um novo alimento de cada grupo deverá compor a refeição. Para que o ferro presente nos vegetais folhosos e feijão seja melhor absorvido, eles devem ser consumidos com algum alimento rico em vitamina C, por exemplo, limão, acerola, tomate, goiaba, laranja. E carnes. As carnes também aumentam a absorção do ferro dos outros alimentos. Sempre que possível, ofereça carne nas refeições. E uma vez por semana, ofereça vísceras ou miúdos, que são boas fontes de ferro. Passo 7. Estimule o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. Se a criança recusar um alimento, ofereça novamente em outras refeições. Para aceitar um novo alimento, a criança precisa experimentá-lo pelo menos de 8 a 10 vezes. No primeiro ano, evite oferecer alimentos misturados para que a criança tenha a oportunidade de conhecer os novos sabores e texturas. Ao oferecer mais de uma fruta ou legume por refeição, arrume em porções separadas no prato. Quando a criança já se senta à mesa, o consumo desses alimentos pela família irá incentivá-la a experimentar. Passo 8. Evite açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Use sal com moderação. Prefira alimentos naturais, sem adição de açúcar. Escolha frutas que não precisam ser adoçadas. Não deixe a criança pequena experimentar de tudo, como por exemplo iogurtes industrializados, macarrão instantâneo, bebidas alcoólicas, de maneira nenhuma, salgadinho, refrigerantes, frituras, cafés embutidos, enlatados, chás e doces. Oriente os irmãos maiores para não oferecer doces, sorvetes e refrigerantes à criança pequena. Passo 9. Cuide da higiene, do preparo e manuseio dos alimentos. Garanta seu armazenamento e conservação adequados. É importante lavar as mãos em água corrente e sabão antes de preparar os alimentos e oferecer alimentação para a criança. Manter os alimentos sempre cobertos. Usar água fervida e filtrada para oferecer à criança e também para o preparo das refeições. Não oferecer à criança sobra de alimentos de refeições anteriores. As frutas devem ser lavadas em água corrente antes de serem descascadas. Os utensílios da criança devem ser lavados e enxaguados em água limpa. Prepare apenas a quantidade de alimento que a criança costuma comer, para evitar sobras. Passo 10. Estimule a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. Se a criança mama só no peito, aumente a frequência das mamadas. Ofereça os alimentos que a criança preferir, desde que sejam saudáveis. Ofereça quantidades pequenas por refeições e com mais frequência.
Se a criança estiver com febre ou diarreia, ofereça líquidos mais vezes por dia. Esses líquidos devem ser oferecidos após as refeições ou nos intervalos. A alimentação saudável contribui para